pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a disciplina de Química, semana 2 do PET 1, modalidade e apresentação. Esta aula é destinada aos alunos do segundo ano do ensino médio. O tema é Constituição da Matéria. Vamos lá, pessoal. O que acontece? Nós vimos no primeiro ano os modelos atômicos. O que são os modelos atômicos? São o desenvolvimento da teoria dos modelos atômicos, ou seja, a teoria do que somos constituídos. O primeiro a utilizar a palavra átomo foi o Demócrito. Ele acreditava que tudo existente na natureza era formado por partículas denominadas átomos. Depois veio o Dalton. Para Dalton, tudo existente na natureza era formado por partículas fundamentais, maciças e esféricas, que não poderiam ser criadas, destruídas, divididas ou transformadas em outras. E a essas partículas ele denominou átomos. Para Dalton, o elemento é formado por átomos do mesmo tipo. Elementos diferentes são formados por átomos diferentes. E a combinação de elementos diferentes forma substâncias diferentes. O modelo atômico de Dalton foi denominado bola de bilhar. Por quê, pessoal? Porque era uma esfera maciça. Depois veio o Thomson. Ele fez o experimento com um tubo de raios catódicos, que ele pegou um tubo parcialmente evacuado, estabeleceu uma corrente elétrica e viu que foram formados feixes de luz que iam de um polo a outro. Consequentemente, ele descobriu o elétron e a natureza elétrica da matéria. O modelo dele é chamado de pudim de passas. Por quê? Ele acreditava que o átomo era uma esfera positiva incrustada de cargas elétricas negativas, que são os elétrons. Depois veio Rutherford. Ele descobriu a radiação e descobriu a partícula alfa, beta e gama. O modelo dele é chamado de modelo planetário. O que acontece no modelo de Rutherford, pessoal? Ele pegou uma partícula radioativa, aí ele incidiu sobre duas placas, uma positiva e uma negativa. Uma parte foi para positiva, o outro para negativa e o outro não sofreu desvio. Consequentemente, os opostos não se atraem, então essa tem carga positiva, essa é negativa e essa não tem carga, que ele denominou partículas alfa, beta e gama. Aí ele pegou essa partícula alfa e bombardeou uma fina película de ouro. A maioria dessas partículas, segundo o modelo atômico de Thomson, esperava-se que ricocheteasse e voltasse, porque o átomo não era maciço, não era de carga positiva. Mas pelo contrário, a maioria desses feixes de luz ultrapassaram sem haver desvio. Aí com isso, o que ele concluiu? Que a maior parte do átomo é um espaço vazio e um volume pequeno do núcleo onde se concentra a maior parte da massa, beleza? Os elétrons giram ao redor do núcleo. Então, para ele, a maior parte do espaço do átomo era o espaço vazio, que era a eletrosfera, onde estavam os elétrons. Depois veio o Bohr. Segundo Bohr, pessoal, ele acreditava que cada elétron tinha sua camada com nível de energia quantizado, ou seja, específico. Quanto mais perto do núcleo, menor a energia do elétron, porque mais preso ao núcleo ele vai estar. Aí, se um elétron salta de um nível menos energético para o mais energético, quando você coloca energia naquele elétron, ele vai para um outro nível. Só que como essa energia não é própria desse elétron, ele acaba liberando essa energia na forma de luz. Isso serve para identificar elementos químicos, porque cada elemento químico emite luz no comprimento de onda específico. Aí, pessoal, aqui o modelo planetário de Rutherford e tem o Chadwick, que ele descobriu o nêutron em 1932. Por quê, pessoal? Se o átomo possui prótons e elétrons, o que vai acontecer? Eles vão se agrupar ali. Esses nêutrons, eles servem para deixar as cargas tudo bem agrupadas, bem organizadas. Aí, pessoal, no meu átomo eu tenho os prótons, que é P, carga positiva, elétrons é carga negativa e nêutrons N, sem carga. Eu tenho a massa daquele átomo, que é A, e eu tenho o número atômico, que vai ser o Z. Aí eu tenho três formulazinhas, Z que é igual a P, que é igual a E, N é igual a A menos Z. Vamos lá. Todos os elementos químicos, pessoal, eles estão agrupados na tabela periódica. Essa tabela periódica, eles estão agrupados de acordo com o número atômico. O que seria o número atômico? Seria o número de identidade. Cada pessoa tem um número de identidade, então, consequentemente, esse número atômico vai ser o número de identidade daquele elemento. E na tabela periódica, eles estão agrupados de acordo com a ordem crescente de número atômico. Aí aqui eu tenho o número atômico,
tem o símbolo, tem o nome do elemento, tem a massa atômica, que vai ser a massa de um átomo daquele elemento. Vamos lá, pessoal, por exemplo, o Na. O número atômico dele é 11 e a massa 23, então Z que é igual a P que é igual a E. 11 é igual a 11 é igual a 11. N é igual a menos Z, então 23 menos 11 vai dar 12. Então eu tenho 11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons. Agora, pessoal, todos os elementos da tabela periódica, eles querem adquirir configuração eletrônica semelhante de gases nobres. O que são esses gases nobres? São esses elementos da coluna 18, coluna 8A. São aqueles elétrons que possuem, são aqueles elementos que possuem 8 elétrons na última camada, ou seja, eu não falei para vocês que cada elétron tem a sua camada, então eles possuem 8 elétrons na camada mais externa. Aí, pessoal, os demais elementos, o que eles têm que fazer? Eles têm que ganhar elétrons ou eles têm que perder para adquirir configuração de gás nobre. Cátions, quando perde elétron, o elemento anda para trás e fica com carga positiva. Ânion, quando o elemento ganha elétron, anda para frente e fica negativo. Sara, mas como assim? Pessoal, vamos imaginar que a tabela periódica é um jogo de tabuleiro. Então, se eu ando para frente, eu estou ganhando elétron, se eu ando para trás, eu estou perdendo. Então, o oxigênio ele tem que andar uma, duas para frente para ficar com 8 elétrons. Então, a carga dele vai ser o quê? 2 menos. Sara, mas se eu estou andando para frente, por que é negativo? Pessoal, eu não estou ganhando elétrons e a carga do elétron não é negativa. Então, se eu estou ganhando carga negativa, eu fico o quê? Negativo. Agora, o cloro tem que andar uma casinha para frente para ficar igual ao argônio. Então, ele tem que ganhar um elétron. Então, ele vai ficar Cl menos. Agora aqui é o contrário, vamos imaginar que a tabela periódica, pessoal, é um cilindro fechado. O Mg ele tem que andar uma, duas para trás, então Mg, 2 mais. E o K tem que andar uma para trás, então vai ser K mais. Então, pessoal, essa quantidade de carga desse meu íon nada mais é que a quantidade de elétrons que ele tem que ganhar ou perder para adquirir configuração de gás nobre, beleza? Vamos lá, o exemplo, o flúor. Z que é igual a P que é igual a E, 9 que é igual a 9 que é igual a 9. N é igual a menos Z, 19 menos 9 vai dar 10. Antes, pessoal, eu tinha 9 elétrons, só que o flúor menos, ele andou uma casinha para frente, então ele ganhou 1 elétron. Então, em vez de ter 9, ele vai ter 10. A quantidade de prótons e nêutrons aqui vai continuar a mesma. Por exemplo, o Ca. Se inicialmente ele tem 20 elétrons, se é o Ca2+, ele vai ter quanto? 18, a quantidade de prótons e nêutrons vai continuar sendo a mesma. E nesse caso, pessoal, mais um conceito, que são níveis e subníveis de energia. Cada elétron, pessoal, não está na sua camada específica, de acordo com o modelo atômico de Bohr? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Cada pessoa tem a sua casa e cada pessoa tem a sua cama. Por exemplo, eu não vou na casa de vocês, deitar na cama de vocês e ficar lá. Então, o que acontece? Cada elétron tem a sua camada e a sua subcamada específica. E eles estão distribuídos de acordo com essas camadas e subcamadas, que são os níveis e os subníveis. As camadas são 7 e os subníveis são os subníveis S, P, D e F, seguindo essa ordem aqui. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, aí por diante. Vamos lá, pessoal. O subnível S comporta 2 elétrons, o P, 6, o D, 10 e o F, 14. Aqui eu tenho o meu núcleo com as minhas camadas, K, L, M, N, O, P, Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho os subníveis que cada camada tem. Então, nível, subnível. Então, na camada 6, no subnível D, eu tenho 10 elétrons. Então, essa parte de cima aqui, pessoal, vai ser a quantidade de elétrons que eu tenho naquela camada, beleza? Agora, neste caso, pessoal, eu tenho isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Isótopos são elementos com o mesmo número de prótons, isóbaros, mesmo número de massa, isótonos, mesmo número de nêutrons e isoeletrônico com o mesmo número de elétrons. Vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Por exemplo, o Na. Tem a sequência lá da distribuição eletrônica. Então, eu vou copiar essa sequência até a soma dos números aqui em cima da quantidade de elétrons daquele elemento. Por exemplo, o Na, ele tem 6, 7, 8, 9, 10, 11. O número atômico do Na é 11. Então, o número de elétrons que eu tenho que distribuir vai ser quanto? 11.
Lembrando que eu tenho que distribuir elétrons, viu? Aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar a sequência até dar 11. Então, 2, 4, 10, 11. Sara, mas não é 3S2 de acordo com a ordem lá? Ok, beleza. Mas o NL não tem 11? Então, se eu copiasse até o 3S2, seria 12. Então, eu tenho que copiar até onde eu preciso. Eu posso colocar menos do que aquela camada tem, mas eu não posso colocar a mais. Então, nesse subnível S, eu vou ter só um elétron aqui, beleza? Agora, o Na+, eu vou ter um elétron a menos. Aí, é só eu tirar da última camada. Então, vai ficar 2P6, que vai ficar com essa configuração. Nesse aqui eu tenho flúor. O flúor, pessoal, 5, 6, 7, 8, 9. Tem número atômico 9, então eu tenho que distribuir 9 elétrons. Então vai até o 2P5. Então aqui vai ficar faltando 1. Nesses subníveis aqui, pessoal, eu sempre coloco tudo para cima e venho colocando para baixo, ok? Agora o F-, pessoal, ele não ganhou um elétron, então consequentemente esse subnível aqui ficou completo. Então olha para vocês verem, aqui perdendo e aqui ganhando, adquiriu configuração de gás nobre, porque o último subnível vai ficar completo, que dá estabilidade ao meu elemento químico. Então, pessoal, é simples. Copiem a sequência até a soma aqui em cima da quantidade de elétrons daquele elemento ou íon, beleza? Agora, pessoal, na tabela periódica, os elementos eles estão agrupados de acordo com a ordem crescente do número atômico, só que eles também estão agrupados de acordo com as suas propriedades periódicas, que seriam o quê? São propriedades que variam periodicamente na tabela. Eu tenho algumas propriedades, que é o raio atômico, que é a distância entre o núcleo e o elétron mais externo, energia de ionização, que é energia para retirar um elétron, afinidade eletrônica, é energia para somar um elétron no átomo, e eletronegatividade, que é a capacidade de um átomo tende a atrair elétrons para si em uma ligação. Aqui, pessoal, tá o sentido de crescimento na tabela periódica, o raio de cima para baixo e da direita para a esquerda, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Pessoal, eu espero que essa aula tenha contribuído muito para o aprendizado de vocês. Tentem fazer as atividades, ok? Qualquer coisa, podem me procurar. Bons estudos!